Então vamos lá, já inserimos aqui, né, divs, parágrafos, espaçamentos, imagens, posso inserir várias outras coisas. Por exemplo, vou clicar aqui ainda dentro dessa div, né? Então dentro dessa div eu vou deixar o cursor ali aplicado e vou colocar, por exemplo, um item de lista, uma lista ordenada, lista não ordenada, que ele mostra para mim, ó. Então o L é uma lista não ordenada, que são com marcadores de símbolos, né? Não são numeradas. Então eu cliquei, ele coloca para mim ali uma lista. Ó. Aqui eu vou ter todo o fonte dessa lista, que é o L, que significa lista aí não ordenada, e cada LI é um marcador. Então ele colocou o primeiro, eu vou colocar aqui, por exemplo, curso de Dreamweaver. Vou dar Enter aqui, ó. Quando eu der Enter, por padrão, como eu estou em uma área de marcador, ele entende que eu quero mais um LI, ou seja, mais uma lista, né, de marcador. E aí ele vai colocando para mim ali, ó. Vou inserir, por exemplo, curso de HTML e assim por diante, ó, né, que são opções ali dentro. Ah, mas e aí? Eu não quero esse tipo de marcador. Olha uma das importâncias de você saber também trabalhar no código. Basta você vir aqui na UL, ó, né? Se eu estiver trabalhando com propriedade e clicar sobre a UL, ele me mostra algumas opções que eu tenho para configurar. Mas isso aqui é extremamente limitado. Ó. Por exemplo, aqui ele não está nem me dando opções para a lista direta, e sim para o texto que eu tenho dentro dela. Então, tudo bem, eu poderia vir aqui, poderia aplicar uma outra cor qualquer nele, ó. Colocar aqui um tom mais escuro, beleza. Poderia aumentar a letra, trocar a fonte, ok. Mas e se eu quiser trocar específico esse marcador? Então aí, por exemplo, eu já vou ter que saber trabalhar no código. Ó. Então eu venho aqui dentro da minha UL, que ele colocou um estilo para ela aqui, que foi uma forma grosseira que ele fez, porque eu estou fazendo isso nas propriedades, né? Se eu fosse mudar a cor dessa lista, jamais trabalharia dessa forma sujando o código, eu colocaria isso na minha folha de estilo, vou mostrar já já, mas como eu não estou trabalhando com código, eu estou trabalhando com propriedades, tudo fica limitado. Eu venho aqui dentro do L, ó, vou dar um espaço e vou colocar um outro parâmetro, né? Por exemplo, ele está colocando ela aqui como uma lista do tipo numerada. Eu tenho aqui, ó, o parâmetro do tipo que eu vou ter na maioria dos objetos. Eu poderia, por exemplo, colocar um square, que é o quadrado. Quando eu clicar fora aqui, ó, vou clicar aqui em cima, ele vai alterar a bolinha para esse símbolo aqui, ó, do quadrado. E assim por diante. Tem vários outros, né? Tudo isso você aprende no curso de HTML. Então é uma limitação que eu tenho, que eu não poderia fazer na parte do design. Entre várias outras que vocês vão visualizar, né, no decorrer do curso. Então, alguns recursos, ok, é excelente, é bom, eu consigo aqui trabalhar de forma rápida, vou dar um Ctrl S, vou atualizar, não digitei nada de código lá e eu já tive uma página, beleza, mas pega essa imagem aí, coloca ela aqui à direita, pega esse texto, coloca à esquerda dela, diminui um pouco a largura dessa div, vou conseguir? Não, eu preciso de trabalhar o código para isso. Então, se eu seleciono, por exemplo, essa div aqui, ó, o que eu tenho de propriedade para mexer dentro dela? Nada praticamente. Tudo eu preciso do código, que ou ele me pede um ID, que eu vou explicar para vocês nas próximas aulas, uma classe, né? Ou eu venho aqui no CSS Design para ligar uma folha de estilo a ela. Eu não tenho opções. Se eu clicar na imagem, eu tenho opções? Tenho algumas opções, né? Eu tenho aqui o source dela, que é o caminho aí onde ela está. Eu tenho aqui pedindo um ID ou uma classe para poder estilizar ela. Eu tenho largura, altura, beleza. Mas e aí? O basicão dela, alinhamento. Quero colocar à direita. Eu tenho? Não tenho essa opção aqui. Então eu tenho que vir aqui na tag da imagem, colocar, por exemplo, um parâmetro, né, para que eu possa alinhar. Eu vou fazer aqui depois do Alt, que é outro parâmetro dela. Align, por exemplo, aqui, aí coloco right, para que ele possa alinhar essa imagem para mim à direita. Então, um recurso simples ali, às vezes eu não vou ter dentro da parte de design. Então, eu tenho que aprender a trabalhar, nem que básico no código, mas eu tenho que aprender para poder conseguir estruturar e organizar aqui o meu código-fonte. Eu queria essa div, então, de um lado e essa imagem do outro. O que eu poderia fazer para isso? Eu vou até fechar esse painel de propriedades aqui, ó, porque era só para mostrar mesmo um pouco de recursos que é possível você inserir via design, mas as configurações mais aprofundadas desses recursos não vão ser possíveis fazer dessa forma. Então, eu tenho uma div, que é uma área, ó, que é onde eu tenho aqui o texto, através de um parágrafo que é definido pela tag P, e uma lista não numerada, que é uma UL, com 3 marcadores ali dentro. Tudo isso
dentro dessa minha div. Eu poderia colocar essa imagem aqui, ó, dentro também da div e mandar ela ficar à direita, né? Daria aqui para fazer uma organização também, mas ainda não seria 100% como eu quero. Então, como eu quero aqui, é o texto todo de um lado e a imagem toda do outro. Vou mostrar aqui na próxima aula para que vocês entendam que algumas coisas só vai dar para fazer mesmo trabalhando na estrutura de código.